É um imenso prazer recebê-lo, Pastor Leonardo, e daqui para frente, estimado amigo Leonardo. Amém. Prazer todo meu estar aqui. Para mim é uma honra, beleza, estar aqui e ser convidado para esse podcast para a gente conversar. Porque o importante dessa nossa conversa, eu sou espírita, você é evangélico. Eu fiquei me perguntando, o Jesus do Leonardo é diferente do meu? Não. O Deus do Leonardo é diferente do meu? Não. Por que a gente não tenta uma convergência no que for possível? E no que for possível, aí eu me lembrei de Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. É lindo, né? É muito lindo. Então, eu vou ler aqui rapidamente, e eu sou um entrevistador que eu falo muito pouco. Porque eu fico achando estranho entrevistador que fala mais que o entrevistado. Então não precisa ter entrevistado, né? Então vamos lá. Sobre Leonardo Sale, conhecido por ser uma figura emblemática no meio gospel, Leonardo Sale tem 32 anos de idade, é casado com Cássia Sale, tem 2 filhos, Kalel e Luna. É pastor há 12 anos da Igreja Pentecostal Templo de Milagre. Eu vou parar por aqui. O que te levou primeiro a ser evangélico e depois a tua caminhada até chegar a ser esse célebre pastor? Eu nasci, minha mãe se separou do meu pai biológico, eu era bebezinho ainda, e aí casou com o meu padrasto, né? E também hoje já tem um outro casamento, já faz muitos anos, porque o relacionamento da minha mãe com o meu pai biológico foi um relacionamento de adolescente. Depois passou 10 anos casado com o meu padrasto. O meu padrasto também era espírita. É mesmo? E a minha mãe, pelo longo do caminho, conheceu uma igreja evangélica, se converteu. E eu acho... A senhora é sua mãe, né? A minha mãe. E aí, através da minha mãe, eu comecei a caminhar juntamente com ela para a igreja e crescer nas coisas de Deus. Então, minha vida toda eu sempre fui da igreja. Eu achei interessante você começar o podcast falando, sabe, para me dar uma ressalta, falando de ser espírita e eu ser pastor e a gente poder ter esse convívio, ter essa amizade, porque esse tempo de hoje temos que ter o respeito ao princípio da educação. Acho que as pessoas têm que respeitar, né? E na época, esse era o grande problema, porque o meu padrasto tinha era um motivo de uma grande guerra dentro da minha casa. Entendi. Então minha mãe tinha que ir escondido para a igreja. Olha só, era um motivo de grande problema na época e você sabe que no passado tinha muito mais dificuldade disso. E aí com a minha mãe eu ia para a igreja escondido, quando criança. Escondido? Escondido. Senão para não ter problema, senão né? tinha guerra em casa. E aí a gente foi crescendo. Hoje o meu padrasto é da igreja. Hoje meu padrasto é da igreja. Mesmo? Hoje é o padrasto da igreja. Chamo ele de pai. Estou chamando de padrasto aqui para você entender que é meu É pai. evidente. Mas eu chamo ele de pai porque ele me cria desde os 2 anos de idade. E te criou com amor, né? Com amor. Então é meu pai que cria também. Então tem um pai biológico, tem um pai e tem um padrasto. E aí eu cresci vendo esse movimento, cresci da minha mãe frequentando a igreja. Desde criança eu vendo Deus usar os pastores, eu vejo esse movimento, eu falei, eu quero isso para minha vida. Porque eu sempre fui daquela igreja que trabalha muito com libertação, de pessoas se libertam, de cura, de ver esse lado sobrenatural manifesto, que eu amo demais. O trabalho de vocês com presidiário é maravilhoso, né? De libertação. É maravilhoso, é maravilhoso. Por favor, continue. Aí a gente vê essas vidas sendo transformadas, e aí eu cresci dentro desse movimento, porque a igreja evangélica ela também tem vários segmentos, né? Tem vários segmentos, e o segmento que eu cresci foi dentro de ver esse sobrenatural, essa manifestação de Deus, e hoje a nossa igreja, por misericórdia, é bastante conhecida por esse também movimento, onde vem pessoas de longe, Sim, artistas. os pentecostes, as línguas. Isso. Você sabe que eu adoro os salmos, né? Sobretudo, o meu salmo preferido são 2, 91 e o 23. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, né? A sombra do Onipotente cansará. É lindo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, o 23, né? Porque o 91 é o da proteção e o 23 é o da saúde. Olha aí, que beça. Eu sou apaixonado pela Bíblia toda, eu amo demais. E aí, como é que foi a tua ascensão? Então, com 14 anos de idade eu fui consagrado a missionário. Já era missionário, eu comecei o culto no quintal, né? A gente era muito pobrezinha, minha família, a gente
passou por muita dificuldade de viver de cesta básica, só tinha 2 camisas para vestir, dormia 4 numa cama só, não tinha banheiro na nossa casa, a gente fazia necessidade num balde lá de fora, então passou muita dificuldade. E aí eu comecei com 14 anos, fui consagrado a missionário, fazia pregação do lado de fora e fazia um culto dentro de um quintal. Só me explica para os espectadores a diferença entre missionário e pastor. Missionário que faz missão, pastor é que pastoreia, pastor é que cuida, tem responsabilidade. Um pastor tem responsabilidade por ovelhas, é o que administra o templo, onde dá Santa Ceia, cuida, faz gabinete pastoral. A missão, o missionário é aquele que faz mais missão de ganhar alma. Eu vou ali, prego a palavra, faço a obra, ganho uma alma e deixo aquela alma que eu ganhei ali para o pastor daquela localidade cuidar. Vou embora, já estou pregando no outro canto. E o diácono? O diácono é aquele que serve. Sabe por que eu estou perguntando? Porque é importante. Muita gente não sabe essas distinções. O meu primo, Paulo, ele eu não vou afirmar se ele é pastor, mas ele trabalha numa igreja em Orlando. Quando eu me certificar o nome da igreja, eu passo para você. Nós temos uma igreja lá em Orlando também. Vamos chegar lá. E aí você começou como missionário, né? Isso, com 14 anos. Aí fui consagrado a pastor com os 20. Em que igreja foi? Que eu fui consagrado a pastor? Aí tem uma convenção, que se chama, né? A convenção da CONIP, que é do bispo José Alfredo, que eu era convencionado e fui consagrado a pastor, que é da Assembleia de Deus. Eu comecei dos 2 aos meus 11 anos de idade, né, mais ou menos, na Universal, e depois eu fui para a Assembleia de Deus, fiquei durante o período todo na Assembleia de Deus. E passei poucos períodos também na Batista, Metodista, mas foi pouco. O que eu acho importante no movimento do protestantismo é porque se o Lutero não denunciasse as indulgências, né? Porque naquela época, sem querer criticar nenhuma religião, mas era assim, era venda de indulgências, venda de favores, aí você vai ganhar um lugar no purgatório, vai ganhar um lugar no céu, e o Lutero quebrou com isso. Daí surge a denominação protestante, né? Foi. Porque ele protestou contra isso, né? Você concorda com o que eu falei agora? Concordo, eu concordo com... eu tenho um livro que eu li muito chamado Heróis da Fé. E aí Heróis da Fé fala sobre John Wesley, fala sobre muitos personagens que marcaram o tempo, inclusive a história de Lutero. Conta aí. Como é o nome do livro? Heróis da Fé. Muito bom. Mudou a minha vida lendo esse livro. Aí a sua igreja, ela é nominada como? Igreja Pentecostal, Tempo de Milagres. Fala devagar que eu vou divulgar lá. Igreja Pentecostal, Tempo de Milagres. Mas todo mundo conhece como IPTM, é o que mais explodiu. Tá. E você podia me contar agora, para o espectador, quantas igrejas dessa tua sigla estão disseminadas não só no Brasil, como no exterior? Nós estamos com 11 igrejas. Caramba! 11 igrejas nós inauguramos em 3 anos. Porque a nossa igreja começou a ter exceção depois da pandemia. Depois da pandemia? Foi. Antes da pandemia só tinha uma igreja em Caxias, que cabia mais ou menos 1.000. Foi a primeira? Foi, a de Caxias. Começou em Caxias. 1.000 e poucas pessoas e tinha uma igreja no Recreio bem pequenininha ali no Terreirão. Cabia umas 300 pessoas. E aí começou a pandemia, deu lockdown, né? Todo mundo preso dentro de casa. E aí não podia sair. E eu tinha uma igreja no Recreio, depois eu fui para a Vargem Pequena, e depois acabou por causa do lockdown, ficamos presos. Aí saiu no jornal, 40% das igrejas que pagam aluguel vão fechar. Vai estar na mão de Deus. Se eu tenho promessa, vai se cumprir. Deus fez o inverso da minha vida. Foi aonde cresceu. Eu comecei a fazer uma live nos 40 dias, né? Fiz uma campanha de 40 dias na live, não podia sair para pregar, eu tinha que pregar. Comecei a fazer a live, eu não dava tanta atenção para a internet como... Durante a pandemia? Durante a pandemia. Aí começamos a botar 24, 26 mil pessoas ao vivo. Durante cada dia. E era todo dia live. 40 dias sem quebrar. Sem quebrar a campanha. Fazendo todo dia live meia-noite. Tem números aqui impressionantes, se você me permite. Atualmente, o pastor Leonardo reúne cerca de 30 mil pessoas, se eu estiver errado, vai me corrigindo, tá? Nos cultos realizados em diversos pontos da cidade e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Me corrija, por favor. Madureira, São Cristóvão, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo. Aos poucos trabalha na expansão da igreja para outras cidades do estado, como São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e até já realizou trabalhos
nos Estados Unidos, mais precisamente na Flórida. Se nas igrejas físicas o pastor arrasta multidões, o sucesso é ainda maior na internet. Juntas, as redes do meu estimado amigo, se me permite chamá-lo assim, as redes sociais do pastor acumulam quase 9 milhões de seguidores, com os vídeos ultrapassando a marca de 15 milhões de visualizações. Não é brincadeira. Somente no TikTok, Leonardo Salles tem 2,9 milhões de seguidores e quase 27 milhões de curtidas, e seus vídeos alcançam visualizações recordes, como 15,5 milhões de visualizações, 10,3 e 9,4 milhões, por exemplo. Seu Instagram já atraiu 1,5 milhões de seguidores e 965 mil no seu Facebook. O canal da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres já soma 616 mil inscritos. Está correto isso? Tá, no YouTube a gente fez um canal há pouco tempo, porque a internet veio ser novidade pra gente. Eu não tinha, na época, voltado, não sabia o poder que a internet tinha. E aí eu fui pregar numa igreja, e eu trabalho com dons espirituais desde os 14 anos de idade, fui pregar em Belém do Pará, e ali Deus me usou uma revelação com uma criança que veio a falecer, Enzo. Deus falou com a família desse garoto que veio a falecer, e falou de uma forma tão poderosa, e gravaram esse vídeo. E postaram na internet, no YouTube, sem ser eu postando, sem ser canal, e bateu milhares de visualização. Aí foi onde eu pensei, eu falei, se o pessoal postando bate milhões de visualizações... Você não tinha percebido? Eu não tinha, eu não sabia. Aí, na verdade, foram as pessoas postando que me deu esse norte para me pensar em postar também, em começar a usar a rede social como uma ferramenta, e de fato hoje é uma ferramenta muito grande de onde passar as pessoas hoje reconhecem com bastante carinho, conhecem o trabalho da igreja. Você falou em libertação. Em que sentido esse termo abrange a tua igreja e o teu trabalho? Eu tenho um curso de libertação, tem bastante vídeos. Inclusive, um desses vídeos, o senhor falou de 10 milhões. É de uma... Me chama de você. Eu só tenho 150 anos. Vamos embora. Então, e, inclusive, um desses vídeos que viralizou foi de uma criança manifesta. Aí trabalha o termo de libertação, porque a Bíblia vai dizer assim, ó, se a verdade vos libertar, né? Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Claro, João. E a Bíblia toda hora vai falar sobre o poder da libertação. Então existe Deus, também existe diabo, existe anjo, também existe demônio, existe espírito maligno. Então existem muitas pessoas que são atormentadas por esses espíritos malignos. Obsessões mesmo. Isso, existem áreas da vida de pessoas que são destruídas por causa de demônios, por causa de espíritos malignos, doenças que vai no médico, vai para outro e ninguém descobre, pessoas que têm tudo para dar certo e acaba dando errado, pessoas que são altamente qualificadas na vida profissional, não conseguem dar um passo para frente. Então existem várias áreas de pessoas que estão totalmente amarradas, vão nesse culto, e às vezes criança de 8, 9, 10 anos, acaba ali se manifestando, vomitando vídeo de mulher vomitando sangue. A gente fez uma vigília agora no estado da Portuguesa de São Paulo para 10 mil pessoas, saiu no jornal o dia dizendo assim, a nossa equipe presenciou pessoas manifestadas vomitando sangue. Então a equipe viu lá, surdo ouviu. Então é esse grande manifestar. Evangelho é poder de Deus. Não adianta falar de um Deus todo poderoso e a gente viver só na parte da teoria. Ah, Deus cura, cadê a cura? É porque, segundo Isaías, Deus criou o bem, mas criou o mal também. E cabe Isaías 45, versículo 7. Eu crio a luz e as trevas, faço paz e causa de desgraça. Eu, Senhor, faço paz essas coisas. Não é Isaías? Isaías 45, 7. Eu sei, eu conheço a Bíblia também. Tá vendo aí? Mas me diz uma coisa, vocês fazem exorcismo? Então, é a libertação. A gente chama de libertação. Tá, desculpa. O que chama de exorcismo, no catolicismo, a gente faz a libertação de uma forma diferente. Sem usar a fórmula que o catolicismo usa, que usa mais água benta, o crucifixo, etc, etc. Eu não entendo muito bem do catolicismo, mas a igreja usa mais a parte da libertação, somente usando a autoridade do nome de Jesus. Os casos de obsessão depois da pandemia aumentaram muito? Eu acho que obsessão desde sempre, né? Desde quando o diabo ele está tentando destruir a vida do ser humano, desde quando ele caiu, desde o Éden. Você pode ver que ele entrou ali numa serpente
E qual é a população que tinha? Adão e Eva. Mesmo assim, Adão e Eva. desde ali, um casal, o diabo já tenta destruir famílias. Então, o alvo do diabo é matar, roubar, destruir, e vai sempre ser. Agora, você cursou teologia, né? Eu estou vendo que você conhece, citou literalmente Isaías, né? É preciso estudar teologia para ser pastor? Olha, eu vou falar uma coisa de verdade. É bom, porque a gente tem que crescer no conhecimento. A Bíblia diz, ó, meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Né? Erreis por não conhecer a Escritura em outra tradução. Então, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a Bíblia, a todo momento, vai falar crescer no conhecimento e na graça. É bom, tá? Você ter ali uma noção. Porém, eu conheço muitas pessoas que fizeram e morreram espiritualmente somente com a letra. Então, eu conheci pastores na época que foram minha referência. Eu morava na região dos Lagos, no tempo que eu falei que era bem pobrezinho, que eu ia numa igreja que o pastor era analfabeto, chamava Deus de Deus, Jesus de Jesus, que para ler a Bíblia, o filho, que era baterista, tinha que ler o Salmo 23, o Senhor meu pastor nada faltará, e ele pregava em cima do que o filho leu, porque eu não sabia ler, e eu via aquele homem fazer coisas que eu nunca vi um homem normal letrado fazer. Porque ele observava mais o espírito do que a letra, né? Entendeu? Então eu acredito que se, claro, a palavra é a maior revelação, é a sua importância. Mas se você prestar atenção, hoje a Bíblia ela tem diversas religiões. Tem Bíblia no catolicismo, tem Bíblia no espiritismo. Claro. Tem muita Bíblia que Allan Kardec, Chico Xavier também usa. Tem Bíblia no Testemunho de Jeová, que bate lá na nossa porta para pregar e sacam Bíblia demais. Tem Bíblia no Alcorão, tem parte de Bíblia no Alcorão, tem Bíblia. Então, se só a letra por si própria tem poder de fazer tudo, então todas as religiões... Não, inclusive, você lembrou bem, o Chico Xavier citava regularmente a Bíblia, né? Entendeu? Então, é o que eu falo. Eu acredito que a revelação da letra tem um sobrenatural, porque a Bíblia diz, o maior escritor em quantidade de livros do Novo Testamento, que o nome no original vem de Brit Hadashah, foi o apóstolo Paulo. Só quando ele estava preso numa prisão domiciliar, ele escreveu 5 livros. Paulo, ele não aprendeu a letra quando ele tem um encontro genuíno com Jesus no caminho de Damasco. Ele aprende primeiro nos pés de Gamaliel, que era doutor da lei. Doutor Gamaliel. Então, ele aprendeu a lei com o doutor Gamaliel e mesmo assim ainda perseguia a igreja, porque a Bíblia diz que ele estava levando uma carta para prender todo aquele movimento. Exatamente. E no caminho de Damasco, Jesus se revela para ele. Então, ele conheceu a letra, mas não conheceu Deus. Ele conheceu a letra e não conheceu Cristo. Quando ele teve um encontro com Cristo, que os olhos dele de fato se abrem para a verdadeira... Quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? É e ele pergunta, quem é? Ué, eu sou Jesus aqui, tu persegue. Então... Ele vira Saulo. Olha que legal. Esse Saulo que vai... Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo o povo de Cristo. Quem persegue o povo de Cristo, persegue o dono da igreja. Claro. Jesus vai dizer assim, ó, esta é minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Quando Jesus fala, essa é minha igreja, a minha é posse. Então a igreja tem dono, nós somos a igreja de Cristo. Então Saulo ele conheceu a letra nos pés de Gamaliel, mas a conversão foi no caminho de Damasco, de Jesus. Então eu posso conhecer a letra com Gamaliel e não conhecer Cristo. E não conhecer Cristo. Então a experiência do caminho revela mais quem Cristo é do que a sabedoria e a inteligência de Gamaliel ensinando na letra. Muito bonito isso, muito bonito. Inclusive o trabalho dele com os chamados gentios foi muito importante, né? As cartas deles para as várias igrejas, né? Nós somos da geração paulina, porque a geração pedrina ficou só para os judeus, porque Pedro ficou preso na sua religiosidade somente para o judeu e Paulo para os gentios. Então, enquanto Pedro falava sobre circuncisão, Paulo falava assim, não precisa circuncidar, tem que circuncidar no nosso coração. Enquanto Pedro tinha uma dificuldade muito grande para entrar na casa de Cornélio, Pedro, que era um gentio, Deus teve que dar uma revelação para Pedro, que ele teve que ser arrebatado de sentido, ter uma visão de um lençol que se rasgava de cima e baixo, e Deus mandaria 3 vezes entrar na casa de Cornélio, que era um gentio. Quer dizer, e Paulo não, nós somos da geração paulina, porque nós somos o gentio que fomos enxertados na vida verdadeira. E Paulo chegou ao 3º céu, né? Numa experiência. Segunda carta a Corinto vai dizer, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que conheceu o 3º céu e viu coisas que não são lícitas para falar. É verdade. Assim como houve o desdobramento espiritual de João em Patmos, na ilha de Patmos, para escrever o Apocalipse, que é impressionante, né? Ele devia ter nessa altura, que uns 90 anos, provavelmente, né? Não, na idade eu não... Na idade às vezes não é nem a minha. Na idade eu não vou afirmar que não, por favor, da memória. Por favor. Não, é porque a idade eu não lembro. Não, sabe por que eu estou calculando?
Quando Jesus diz para a senhora, sua mãe Maria, para cuidar de João, o João devia ter 15, 16, 17 anos. Ora, quando ele publica o Apocalipse, é 90 depois de Cristo. Quer dizer, ele devia estar com 85, 90 anos. Mas isso não é importante. O importante eu até tenho experiência. O importante é o Apocalipse. É verdade. Que é eu fico assim porque, por exemplo, a gente pode falar de uma forma aproximada. Aproximada, né? né? Porque outros evangélicos eles ficam na internet de gatilho, né? Se falar alguma coisa, errar uma vírgula, se eu falar aqui rápido e errar uma vírgula, errar uma coisa, o pessoal já vem dando tiro. Já não, você tem toda a razão. E se eu tiver... Aí se eu não tiver certeza, eu não falo. Se eu estiver te atrapalhando, você me avisa. Claro também. que não. Claro que não. Agora, outra coisa. Todos os profetas do Antigo Testamento tinham visões, né? Os seus filhos profetizarão. Joel, nos últimos tempos derramarei meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Profetizarão. É muito bonito. É um verdadeiro, um grande poema, né? É um grande poema. E Jesus vem e pega aquele Deus que às vezes ficava zangado e transforma num Deus amorável e um Deus amoroso. Uma pergunta que eu quero te fazer quando você prega em Orlando também, né? Prega em Orlando. Prega em Orlando. Você sente uma diferença do público de lá para o público daqui? Sinto. Porque eu amo demais os Estados Unidos. É um sonho para mim até morar lá um dia. Claro. Mas eu acho que o brasileiro é mais caloroso. O povo da América é um povo mais frio. Fica na defesa, né? Isso, cada um na sua... Mas a nossa igreja já está mudando bastante pessoas, porque a pessoa passa a congregar, acaba pegando o ritmo da igreja, né? Porque a igreja é a cara do pastor. E aí acaba vindo para esse mover. Mas quando eu vou pregar, eu sinto a diferença. Aqui o povo já vem, Uma coisa que une você e a minha crença é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação, né? Não adianta, ou você é ungido pelas obras, ou você é ungido pela fé. A minha opinião é que as duas podem caminhar juntas. A verdade é que as duas... A fé e as obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, então ela precisa da obra. E a obra sem fé também ela é morta. Também é morta. Então não adianta eu fazer coisas, porque também Paulo vai dizer na própria parte, na carta de Corinto, como você citou na primeira carta de Corinto, no dom do amor, vai dizer que ainda que eu faça isso tudo, né, que eu dê meu corpo... Se eu não tiver amor... Se eu não tiver amor. Então tem muita gente que faz caridade, mas faz com o intuito de aparecer, porque a Bíblia diz assim, se a tua mão direita fizer, a mão esquerda não precisa saber. Então tem muita gente que faz com segundas intenções, às vezes é um político para ganhar voto. Faz caridade com selfie. É isso aí, entendeu? Às vezes faz uma caridade com selfie para ser mais famoso na internet, então nem todo mundo que faz caridade é caridoso. Eu queria que você falasse mais da tua obra, do teu jeito de pregar, como é que... Eu vejo você muito natural. E eu já fui, quando tinha, não sei se voltou a ter o Imperator no Meia, um pastor, meu amigo, me convidou para ir lá. Aí eu fiquei, te juro, fiquei na plateia, porque tinha arquibancada. Eu vou, me convida, eu vou. Se você me convidar para ir na sua igreja, pode contar comigo. Já está mais do que convidado para a nossa vigília, agora dia 16/6. Estarei lá. Então, muito bem. Aí eu estou lá no alto da arquibancada, temos aqui o ator Carlos Vereza. Eu estou achando que ele só ia falar que eu estava lá. Ele disse, você vem aqui dizer alguma coisa. Ele achou que eu não ia dizer nada.
Aí eu cheguei lá, ele ficou espantado, eu li o 91 e o 23. Ainda falei de Isaías. Isso não é possível, tá entendendo? Porque a Bíblia é fundamental, né? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser de primeira mão de podcast, eu nunca falei podcast nenhum. Eu acredito que a religião não salva. Porque se só a religião, por exemplo, se o cristão protestante, só a nossa fé salva, então o mundo está condenado, porque tem muito país que nem lá ainda chegou. Perfeito. Então eu acredito que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, e a própria Bíblia alerta assim, ó, que quando Jesus voltar, ele vai separar bode de ovelha, vai tirar uma igreja de dentro da igreja, vai separar joio de trigo, e tudo está junto. Então eu acredito que tem muitos que enchem o peito para dizer a minha religião salva. Para mim existe só um caminho, uma verdade, e que é Jesus, ele é o caminho. Eu queria abordar um aspecto que, se você não quiser falar, tudo bem, mas que me levou mais ainda a convidá-lo. Por que você defendeu a minha colega? A Bruna Marquezine, a Priscila Alcântara? Sim. Porque eu já me afastei. Eu contei a minha história. Eu achei lindo isso. Eu contei uma parte boa e eu vou contar uma parte difícil da minha vida. Aos 2 anos de idade eu comecei na igreja com a minha mãe, eu era um bebê, então não tinha consciência, mas cresci no caminho do Senhor. E minha mãe fez um papel muito excelente nisso, porque o que eu sou, graças ao Senhor Deus, à glória de Deus, mas mérito também da minha mãe, que é guerreira. A Bíblia diz assim, ensina teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele envelheça não se desvie dele. Minha mãe me ensinou. Uma coisa é ensinar, outra coisa é impor. Na minha mente de adolescente, é uma mente meio contorcida. O que quer conhecer? Tá cheio de hormônio, quer conhecer o mundo. Então, durante 1 ano da minha vida, eu também nunca fiz nada demais. Acho que a única coisa que eu fiz foi uma vez no matinê que terminava às 10 horas da noite. Nessa minha fase de Cabo Frio, eu fiquei 1 ano afastado. E para mim voltar para a igreja, é uma dificuldade muito grande. É mais difícil você voltar do que você entrar. Então, pessoas que se afastaram um dia da igreja para voltar, é a famosa parábola do filho pródigo, né? Que a Bíblia diz que o filho pródigo volta, o pai aceita, faz festa, mas o irmão mais velho fica revoltado com o retorno do irmão mais velho. Então tem irmão nosso que não quer que a gente volte, quer que a gente fique perdido mesmo. Caramba! Então a Priscila Alcântara, a Bruna Marquezine, que foi falado na live que tanto repercutiu, são afastadas da igreja, que viveram um período dentro da igreja e estão afastadas. Então afastada pode voltar, porque são filho pródigo. E um pastor, isso já passou, eu não sabia nem que ia repercutir de uma forma tão grande, um pastor que tem um segmento diferente do meu, um pensamento diferente do meu, um campo de ideia que eu respeito diferente do meu, numa live nacional chama ela de filha do diabo, porque eu estou fora da igreja. Como é que eu vou chamar uma pessoa que já foi da presença de Deus, da igreja, que está afastada, de filha do diabo? Aí você pensa comigo, beleza? Uma pessoa que está afastada da igreja, numa noite sem sono, escutando um louvor, batendo uma saudade, pensando em retornar para a casa do pai, para a igreja, abre uma live, vê um pastor que é para fazer ali a parte da referência da fé. É para ser a ponte ali para levar para Deus, né? Para anunciar o caminho, preparar o caminho. Ela liga a televisão, liga uma internet, e aí vê um pastor falando assim, ó, Bruna Marquezine é filha do diabo, Priscila Alcântara é filha do diabo. Uma pessoa dessa volta para a igreja? Fala, meu irmão, eu não piso lá nunca mais. Filha do diabo que? Então é muito complicado. E quantos milhões de seguidores ela tem? Chamar a Bruna Marquezine de filha do diabo é chamar os adeptos dela de filha do diabo, porque são influenciados por ela. Então é uma falta de noção, é uma falta de educação, é uma falta de consenso. Ele não leu o filho pródigo, a parábola do filho pródigo? Para ele não tem retorno. Eu perguntei ele na live, eu falei, você já se afastou? Ele nunca. E falou com orgulho, eu nunca me afastei. Eu falei, por isso que você não tem misericórdia. Então, bem-aventurados que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Então, se eu precisei da misericórdia porque eu me afastei, um vencedor só é um perdedor que tentou outra vez. Eu só estou aqui porque eu tentei outra vez. Eu me afastei e voltei, por que não tem jeito para ela? Teve jeito para mim. E hoje eu sou um pastor que muitos me consideram como uma referência, porque teve retorno para mim. Como é que ele vai quebrar a ponte do retorno das meninas? Então, eu não conheço a Bruna Marquezine pessoalmente, não conheço Priscila Alcântara pessoalmente, e não defendi somente pela pessoa dela. Eu defenderia qualquer tipo de pessoa que falasse desse respeito. Imagina, você só vai pregar para convertido? Você tem que pregar para quem está perdido. Só porque ela se afastou, você vai discriminá-la para sempre? Hoje... Ele não leu o filho pródigo? Aí o que eu falo, ó, um espírita que dá aula em muito pastor. Sabe por quê? Porque hoje em dia, no meio gospel, muitos, não todos, não estou generalizando, mas muitos, pensam de uma certa forma assim, vence quem tem uma boa oratória, um bom português, uma melhor dinâmica numa teologia, bibliologia, escatologia, angelologia, demologia, tudo que é com gia da vida, vence, mas esquece que
voltando para o início do podcast, se eu não tiver amor, de nada adianta. É um bando de pessoas que tem diploma na parede, mas não tem amor no coração. Não sabe amar, não sabe abraçar. É de novo também a parábola do bom samaritano. É o sacerdote que tem título, que está vendo uma pessoa quase morta, passa distante. Passa por ele, nem lembra. É o levita que passa distante e é um bom samaritano. O bom samaritano não tem título. O que é um bom samaritano? É um bom cidadão de Samaria, da cidade de Samaria. Se fosse carioca, se for do Rio de Janeiro, seria um bom carioca. Se fosse São Paulo, seria um bom paulista. Perfeito. Então, o bom samaritano é um bom cidadão de Samaria. É o único que cuida dele. Sem título de pastor, sem título de sacerdote. Então, mesmo sendo pastor, eu não quero que o meu título fale mais alto. Eu quero ser um bom cidadão de Samaria, que bota o azeite na ferida de quem está morrendo, que coloca em cima do cavalo, que leve lá para cuidar e aquela vida salva. Deus me chamou para salvar vidas. Que tipo de fala você utiliza quando está pregando numa das suas igrejas? Eu sempre uso a Bíblia, né, como base, mensagem, e vai sempre trazendo, a cada dia, eu prego todo dia praticamente, então a cada dia eu vou trazendo um direcionamento na palavra voltado para a salvação, voltado para o arrependimento, voltado para a libertação, voltado para uma cura. Então cada dia eu vou extraindo da palavra de Deus um direcionamento que o Espírito Santo me toca para pregar naquele dia, segundo a necessidade do coração do povo de Deus. Mas tem uma parte da Bíblia que te toca mais, qual é? Tem. O próprio apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Porque ele mostra a sua humanidade. Eu vejo Paulo. Quem foi o maior escritor em quantidade de livros do Novo Testamento e quem foi o maior escritor em quantidade de livros do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento foi Moisés, escreveu o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, e do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Por que Deus deu grandeza para esses dois de uma forma distinta dos demais? Porque você vê que teve profeta que chamando profetas menores por livros pequenos. E por que esses tiveram mais exceção relacionada à quantidade de participação da Bíblia? Porque a Bíblia a gente chama hoje de um livro, mas não é um livro, é biblioso. Num som de pergaminho são 66 livros ali. Sim. Por que eles escreveram mais? E aí eu, perguntando ao Espírito Santo, Deus falou comigo de uma forma poderosa. Quando a gente pega para ler o Êxodo, o significado de Êxodo no original é Shemot, saída, aparece Moisés escrevendo a história do Êxodo e contando ali um assassinato, um homicídio, ao qual ele mata um egípcio, enterra esse homem, sai foragido do país do Egito e vai narrar até ter um encontro com Deus, onde Deus vai o levantar como profeta, vai libertar o povo da escravidão, enfim. A pergunta é, quem em sua consciência vai escrever um livro e vai colocar nesse livro o seu pecado exposto? Porque todo nosso ser humano tem uma mania de quê? De tacar pedra em quem está pecando, como na mulher adulta, ele foi pega no ato de adultério. Jesus falou que quem tem pecado atira a primeira pedra e todo mundo largou, ou seja, todo mundo tinha pecado, mas ninguém tinha pecado exposto, então vamos matar quem está na exposição. É a grande hipocrisia. O próprio Moisés, ninguém expõe ele se expõe, ele está dizendo, eu errei, eu matei um homem na época que eu morava no Egito, eu enterrei, jogaram isso na minha cara, porque depois ele vai defender os hebreus, vai dizer, vai matar a gente como matou os egípcios? O egípcio. Então eu aprendi uma coisa, aí tu vai lá para o Novo Testamento e com a mesma característica vem o apóstolo Paulo na segunda carta dizendo, quando a gente falou sobre o arrebatamento, se conheço um homem fora do corpo eu não sei, que há 14 anos atrás conheceu o terceiro céu e se meu corpo fora do corpo, mas que viu coisas que não são lícitas a falar, ele vai continuar e vai dizer, e por causa disso foi me posto um espinho na carne para que eu não viesse ficar soberbo com as grandezas das revelações que tenho recebido. Aí vem Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Se eu poder se aperfeiçoar da minha fraqueza. Então Paulo, todo momento, mesmo sendo o maior implantador de igreja, ele expõe na sua carta escrita, a próprio punho, as suas fraquezas, a sua humanidade, que eu não sou digno de ser exaltado quando chegar aí, porque ele fala sobre um incômodo, por 3 vezes incomodado, eu orei ao Senhor para arrancar isso de mim. Ele disse, Paulo, minha graça de baixo. E o espinho é para ele não perder a humildade. E o espinho, que as pessoas, às vezes a teologia tenta esconder, é a simbologia do pecado. Porque você vê que quando Deus cria o Éden, não tinha espinho no jardim do Éden. Sabe onde o espinho aparece a primeira vez na Bíblia? Na queda do homem. Quando você pega a Gênesis e vai lendo o capítulo 3 e vai dando continuidade, vai falando sobre a queda do homem, vai dizendo assim, ó, quando Deus aparece depois do pecado, Adão se esconde. Aí Deus fala, de onde tu estás?
né? Temi, porque senti o vento da tua voz passar, me escondi porque o meu dardo que eu disse para não comer, aí vem as consequências do pecado. Né? Todo pecado tem a consequência, vem, ó. Agora você vai comer do suor do seu rosto, vai trabalhar, vai falar para a mulher, agora você vai ter dor ao dar à luz, colocar inimizade entre ti e a serpente. Ela irá ferir teu calcanhar e você com o calcanhar irá ferir. Aí vai falando, a serpente será maldita entre os animais, vai rastejar com o teu ventre e terra, será maldita. Aí depois da serpente vem o versículo, e por causa disso nasceu espinhos e abrolhos. Então depois do pecado nasce o espinho. Por isso que Jesus levou uma coroa de espinho, porque ele não pecou, mas ele levou todo o pecado sobre ele. E na época era de costume, quando dois reis se enfrentavam e um rei vencia a guerra, ele pegava a coroa do outro rei, colocava na cabeça e dizia, agora o seu povo é meu povo, eu venci a guerra. Então, a Bíblia diz, nós estávamos destituídos da glória de Deus, já condenados. Jesus veio para nos comprar com o preço de sangue. Comprar de quem? A gente já estava condenado no inferno, então ele veio ser a porta da salvação para a gente. Quando ele coloca a coroa de espinho na cabeça, que ele levou sobre si, Isaías, todos os nossos pecados, o castigo estava sobre ele, pela pesadura fomos sarados, curados. Então, quando ele coloca a coroa de espinho, ele está me dando uma mensagem para o diabo, está dizendo, agora o povo já não é mais teu, esse povo é meu, eu comprei, paguei o preço de sangue. Que imagem linda, né? E esse Paulo é comovente porque ele assistiu à execução de Estevão, né? E consentiu em sua morte. Ele consentiu na morte, né? Estevão foi apedrejado, não é brincadeira. Foi. E esse homem se transforma em Paulo, né? Em Saulo. De perseguidor a perseguido, né? De perseguidor a perseguido. Não é brincadeira. E aí a conclusão é que, mesmo Paulo, como Moisés, expõe fraqueza. Eu aprendi com Deus que quem expõe fraqueza não expõe fracasso. Deus não quer usar personagens, Deus quer usar pessoas. Então a gente vive num momento que as pessoas vivem uma hipocrisia onde esconde a verdadeira face, onde esconde que eles são de verdade para dar um boneco de massa, uma hipocrisia para apresentar para a sociedade, porque o povo gosta daquilo que a gente não é. E tem um grande problema, que a psicologia diz que ninguém consegue ser por muito tempo que não é. É melhor me odiar por aquilo que eu sou do que me amar por aquilo que eu não sou, porque uma hora eu vou pisar na bola, porque uma hora eu vou deixar de ser esse personagem. E é por isso que muita gente aí cai do cavalo. Tem gente que é amado, tem seguidor, aí vai para um reality show, fica 10 dias dentro de uma casa confinado, coloca uma câmera sobre ele e quando sai cancelado, porque a pessoa diz assim, ó, pensei que era uma coisa, é outra coisa. Porque a gente consegue, durante uma história de 15 segundos, esconder que a gente é. Dentro de uma casa não dá. Então, uma hora, tudo que está oculto e escondido, a Bíblia diz que há de ser revelado. Então, eu acho que a gente vive hoje nesse século que Deus quer sarar o nosso coração, tirando a máscara da hipocrisia e mostrando para as pessoas que nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Espera o pior de mim. Eu sou um imperfeito. O perfeito é que me usa. É o imperfeito que busca a perfeição do divino. Então não tem que mostrar para as pessoas uma imagem de perfeição porque eu sou pastor, porque eu sou evangélico. Aí eu tenho que mostrar uma visão angelical, celestial, e as pessoas não podem esperar de mim que qualquer coisinha que eu fizer, desculpa a palavra, qualquer peido fora do pinico, o pessoal já está me matando aí. Tá vendo aí? É uma farsa, não, é melhor ser o que eu sou, isso aqui eu sou, e aí a pessoa passa a me amar por aquilo que eu sou, quem não quiser passar, passa a me detestar por aquilo que eu sou, mas eu sou o que eu sou. Deus se apresentou para Moisés dizendo, eu sou o que sou, eu não sou o que vocês querem que eu seja, eu sou o que sou. O que diz os homens que eu sou lá fora? Jesus perguntou. Todo mundo errou, é uma multidão que segue Jesus, e Jesus está perguntando aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz, uns estão dizendo que tu é Jeremias, outros estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é alguns profetas. Aí Jesus vai dizer, e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus vai dizer, isso não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Então, o que adianta ter uma multidão que me segue que não sabe quem eu sou? Perfeito. Tudo é o caráter, né? Tudo é o caráter. O caráter vem antes do rótulo, né? A gente já falou sobre libertação, demônio sai no nome de Jesus, mas caráter tem que ser tratado. Então nem tudo é demônio, tem coisa que é o caráter que tem que ser mudado. Tem um episódio da Bíblia que nos toca muito como espíritas, que é a transfiguração no Monte Tabor. Moisés e Elias. Conta um pouquinho pra gente disso. A Bíblia diz que quando
Jesus ele vai se transfigurar e aparece Moisés e Elias, a Bíblia diz que Pedro, olha o poder da revelação. Pedro conhecia Moisés e Elias? Não conhecia, porque não era do seu tempo. Mas como é que a Bíblia vai dizer que Pedro olha e diz assim, ó, queres que eu prepare mais 2 tendas, Senhor? Isso. Uma para Moisés e uma para Elias, porque ali o Espírito da revelação reinava. A glória estava tão forte que Pedro sabia identificar quem era Elias, quem era Moisés e preparar e falar, quer que eu prepare uma tenda? Por isso eu falo, quando o sobrenatural de Deus desce, Deus me usa por misericórdia e profecia, é fragmentos espirituais, são portais espirituais que se abrem. Então você vê de uma forma poderosa e detalhe, o amor que Deus tem, eu quero enfatizar Moisés de novo, que eu estou falando de Moisés do início. Por favor. Moisés participou do Antigo Testamento, do Novo Testamento no Monte Tabor e vai participar do Apocalipse. Do Apocalipse. Ou seja, trabalha até hoje, né? É impressionante. Bem, como nós já estamos partindo para a conclusão, eu queria, meu querido, posso chamá-lo de amigo? Claro, é seu amigo. Por favor, que você se dirigisse para essa câmera e dissesse a sua mensagem para o seu público e para os espíritas também, Claro. por favor. Eu queria dizer para você que é meu amigo espírita, católico, você que é budista, você que é ateu, você que tem a sua religião ou tem dúvida de religião, eu quero dizer que existe só um caminho, uma verdade, uma vida, e esse nome desse caminho chama Jesus. Ele é a verdade, ele é o Cristo. E você que nesse momento está precisando de uma ajuda, a palavra de Deus vai ser o teu direcionamento, a nossa bússola de vida é a palavra de Deus. Então, se você está sentindo um vazio, eu termino esse podcast com a fala permitida pelo meu amigo Vereza, dizendo uma coisa. Um dia acabou um culto e uma criança ensinou algo para a mãe e Deus me usou naquele dia. Acabando o culto, uma criança se dirigiu ao altar e falou assim para mim, pastor, qual é o tamanho de Deus? E aí a mãe logo corrigiu a sua filha, dizendo, menina, pode falar bobeira, Deus é infinito, Deus não tem tamanho, não dá para calcular. Eu olhei para aquela mãe e falei assim, ó, eu sei o tamanho de Deus. E ela logo olhou para mim e falou, pastor, isso é heresia, o senhor está... Eu falei, sabe qual é o tamanho de Deus? Ela disse, qual? Eu falei assim, ó, existe um vazio dentro do coração do homem, Salomão vai enfrentar. E todos nós passamos por crises existenciais. E que a gente tenta preencher esse vazio com fama, com mídia, com dinheiro, com glamour, com tudo que é tipo de coisa, e mesmo assim. Pessoas conseguiram o glamour, eu conheço milionários que ainda estão vazios, eu conheço pessoas que são famosas que ainda são vazias, que se sentem depressiva, deprimida, pensam em se matar, não tem mais prazer em vida, pessoas que passam o dia inteiro dentro de um quarto procurando preencher esse vazio. E esse vazio não é preenchido por dinheiro, fama e etc. Então qual é o tamanho de Deus, pastor? O tamanho de Deus é a peça exata que entra dentro do vazio do coração do homem, porque só Deus é capaz de preencher o nosso coração, o nosso vazio, e nos dar motivo e propósito de existência e de vida. Então guarda isso. Está sentindo vazio? Eu estou te apresentando um Cristo que vai preencher a sua vida e vai trazer uma alegria. Não desiste de você. Eu quero convidar você para alguma das nossas reuniões. Nos dê uma oportunidade. E não é sobre religião, é sobre fé e palavra. Nos dê uma oportunidade de vir conhecer a nossa reunião e eu tenho certeza que toda a tua vida vai ter sentido. Então você que precisa de ajuda, precisa de um amigo, eu me coloco à disposição. Deus abençoe. Aconteceu hoje aqui algo muito importante. O encontro de um pastor, de um espírita, e que provaram que acima de rótulos existe a caridade e o amor. O amor tudo vence. O amor tudo vence. No final de tudo, só vai sobrar a fé, a esperança e o amor. E o maior desses... E ele termina assim, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Bravo!